Quem tem um balanço deste segundo dia de Eduardo Pazuello por lá é o João Pedro Melo, que está conosco ao vivo, direto do Senado, abrindo bastidores do poder nesta quinta-feira. Boa tarde, João. Oi, Cris, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a gente está de olho na CPI. CPI que está na última pergunta, vamos dizer assim, a Eduardo Pazuello. Depois a sessão será encerrada por conta da ordem do dia aqui no Senado Federal. Foi mais um dia de muito reforço de informações. Pazuello falou que sempre esteve a par daquela questão da falta de oxigênio no Amazonas. Também citou que o aplicativo Tratikov, que tinha sido planejado pelo Ministério da Saúde, ele nunca chegou a entrar no ar com a versão final, que era uma versão de teste, e que foi hackeada, portanto foi retirada do ar antes mesmo de passar a funcionar. Bom, a expectativa agora é de que a comissão volte a se reunir na próxima terça-feira. Expectativa pelo depoimento da secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, a Mayra Pinheiro, que é conhecida por defender o chamado tratamento precoce com cloroquina. Ao longo da semana, o ministro Gilmar Mendes negou o habeas corpus preventivo dela, pedindo o direito de ficar em silêncio no depoimento que vai prestar à CPI. Segundo o magistrado, ela não é investigada nesse inquérito, que apura as responsabilidades por falta de oxigênio em Manaus, e por isso deve permanecer à disposição dos senadores que integram o colegiado até o encerramento dos trabalhos, ou seja, do início da sessão que for entrevistada até o fim dos trabalhos. Ao longo da quinta-feira, então, os parlamentares, como a gente falou, deram continuidade a esse depoimento de Eduardo Pazuello, e essas respostas a respeito aí do oxigênio em Manaus e também na região amazônica acabaram irritando principalmente o presidente da CPI, o senador Omar Aziz. Ele subiu o tom e afirmou que Pazuello desconhece a Covid e, por isso, não deveria ter aceitado o cargo de ministro. O senhor não conhece, não sabe nem o que é a doença. Então, não sabe nada da doença. Não podia ser ministro de saúde, pode ter certeza absoluta. Eu, por exemplo, no seu lugar, não aceitaria. Porque a responsabilidade com a vida é para quem conhece a doença. Bom, ainda sobre a crise do oxigênio, Pazuello admitiu que o presidente Jair Bolsonaro presidia a reunião ministerial que decidiu pela não intervenção federal na saúde do Amazonas, pedido que tinha sido feito pelo senador Eduardo Braga ainda em janeiro. Bom, o ex-ministro também foi questionado sobre o aplicativo Tratikov, como a gente falou, disse que não era uma versão completa, e afirmou o seguinte, que a secretária Mayra Pinheiro propôs fazer uma calculadora que facilitasse o diagnóstico, em que o médico poderia colocar os sintomas observados, destacando mais uma vez que a plataforma foi hackeada e depois retirada do ar. Pazuello, então, foi questionado pelos parlamentares sobre qual seria a própria função e afirmou estar sempre inteirado de todos os assuntos do Ministério. Eu queria saber, que eu estou curioso, qual era a sua função exatamente? Eu coloco ao senhor que distribuição e acompanhamento do oxigênio em todo o país, não apenas no Amazonas. E a minha atribuição nesse caso, no momento que compreendi a problemática do oxigênio numa reunião em Manaus, eu prontamente parti para auxiliar e apoiar na logística e distribuição do oxigênio até a estabilidade das linhas de fornecimento. Bom, ainda sobre a pauta da próxima semana, a gente tem o seguinte, a expectativa de que o colegiado vote novos requerimentos na sessão de quarta-feira, porque até agora não foram definidos depoimentos de testemunhas para a próxima semana da CPI. Então, na terça, teremos o depoimento de Mayra Pinheiro, deve explicar sobre as questões de cloroquina. Quarta-feira, a votação de requerimentos, e aí a grande incógnita seria a quinta-feira. Tem um grande X no calendário da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque ainda não foram marcados nenhum depoimento a respeito aí da próxima semana da CPI. Muito obrigado, João Pedro Melo, ao vivo de Brasília.